Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 11 de outubro de 2022, 28ª semana do Tempo Comum, cor litúrgica é a branca, porque nós estamos lembrando de Santo Alexandre Sauli. Deixa eu só confirmar se é isso, gente. Ah, descobri. Também é branco, porque nós estamos lembrando de São João 23, Papa, o Papa Bom. Tá? Esse mês é um mês muito especial, no sentido, todos os meses são, mas eu tenho uma predileção muito grande já por setembro e outubro. Setembro por conta de São Padre Pio de Pietrautina, tem outros santos aí, mas outubro é porque é o mês de Santa Teresinha, né? É Nossa Senhora do Rosário, São João 23 e em breve João Paulo II, tá? Que também vai ser branco. Então, é branco por conta de São João 23, o Papa Bom. São João Paulo II vai ser dia 22. E ainda vamos ter mártires aí na sequência, né? É o mês de Santo Antônio de Santana Galvão, dia 25, tá? Antes disso, Santo Antônio Maria Claret. Aí você não conhece santo, né? Pois é. Aí eu já vou começar. Ah, dia 15, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, tá? Tá certo? E dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas assim, gente, então o Pitaco eu vou começar falando um pouco, quer dizer, não sobre o santo, tá? Vou pedir para vocês olharem no YouTube ou em outros canais, no Google e tal. Santo Antônio Maria Claret, eu tenho uma relação assim. Os padres aqui da arquidiocese, a grande maioria são dessa, como é que é o nome? Congregação, dessa linha, né? De padres. São claretianos. Os claretianos, para quem não conhece ou não sabe, você tem um carisma claretiano na sua casa, tenho certeza que é a Bíblia da Ave Maria. Porque a editora Ave Maria é uma pertença dos padres claretianos. Tá? Santo Antônio Maria Claret nasceu na Espanha, acho que se não me engano foi confessor da rainha. Tem um filme, tá? Foi lançado no Brasil recentemente. Não é o nome, não tem esse nome de Santo Antônio Maria Claret, mas é um filme que tá rodando aí as salas de cinema. Procure, tá sendo falado no aleteia.pt, churchpop, .pt, entendeu? Grandes canais assim de notícia, de informação católica estão divulgando esse filme. E olha, gente, eu vou ser bem franca em falar, você que é mariano tem que conhecer esse santo, tá? Ele era assim, ele era muito amoroso com Nossa Senhora, certo? E no caso, a minha relação com Santo Antônio Maria Claret é devido à editora Ave Maria, que eu amo as publicações da Ave Maria. Você sempre vai ouvir falar de algumas editoras. Uma delas é a Paulus, que eu tenho um amor enorme pela Paulus, e a Ave Maria, que eu tenho algumas publicações aqui em casa. É um material sério, muito bom, tá? Mas o carisma claretiano também merece destaque, né? Então, no caso aqui da Arquidiocese, eu estou falando da Arquidiocese de Curitiba, tá? Da cidade de Curitiba. Então, a grande maioria dos padres, eles são formados nesse carisma dessa congregação. Não sei se o termo correto é congregação ou nos seminários, então, né? Claretianos e tal. Porque cada padre, ele nasce de um seminário com carisma específico. Né? Que nem o Padre Manzotti. O carisma, ele é de um carisma carmelitano lá do interior do Paraná. Perto, acho que da cidade dele lá, o Padre Manzotti. Ele não é claretiano, tá? Tem outros padres também, né? Por exemplo, Frei Capuchinhos é dentro dos franciscanos, né? Entende? Então, são carismas, formação de padre. Tem padres maristas? Tem. Aqui, no caso, dentro da minha arquidiocese, o que tem a presença maior são dos irmãos maristas, não são padres. Eles vivem uma condição de celibato, muitas coisas até relacionadas a uma vida religiosa. Podemos dizer que, não sei se é uma comunidade de vida, mas é como se fosse isso, só que numa tradição mais antiga. Né? Irmãos maristas geralmente são professores universitários, professores de ensino médio e tal. Então, por quê? Porque o carisma marista concorre a isso, né? Então, cada um tem o seu carisma, tem a sua base de formação, tá?
Tá certo? Então eu já estou até preparando, porque Santo Antônio Maria Claret tem um filme, gente. Então seria importante vocês verem e estarem vendo coisas importantes, né? Nada de ficar entrando na pilhéria dos outros aí, porque da política não tá valendo a pena, não. Beleza? Agora, o São João Paulo XXIII é o que iniciou o Concílio Vaticano II. Pode parar se você for atirar pedra, tá? Ele deu o pontapé inicial, tá certo? Ele era o Papa... Tem um filme, né? Tem um filme que sempre passa na TV Evangelizar, do Papa Bom. Tem uma experiência de vida. Ele era uma pessoa muito pacífica, muito tradicionalista. E uma coisa muito importante que eu me recordo do noticiário foi no período de São João Paulo II. Quando São João Paulo II ainda estava vivo, mas já estava faltava meses para ele já entrar na glória do Pai. Então acho que foi lá naquele período de 2004 para 2005 que ele vai para a glória do Pai, né? Ele teve um sonho, isso foi noticiado no jornalismo secular, comum mesmo. Diz que ele teve um sonho com o Papa Bom e ele mandou exumar o corpo. Tipo, abriu pelo menos o tampo do túmulo. Porque todos os papas, eles estão enterrados ali, né? Lá em Roma mesmo. Aí diz que ele foi ver lá, o Papa já não estava muito bem. Diz que ele foi olhar lá, o corpo do Papa João Paulo, o corpo do Papa João 23 estava meio que incorrupto. E ele ficou impressionado com aquilo, né? Mas o mais legal é que o Papa Francisco faz a canonização desses dois papas, né? Em tempo recorde, né, gente? Se for parar para pensar. Então é uma coisa muito importante fazermos a lembrança. Então, se você não conhece o Papa João 23, procure conhecê-lo, seja em filmes, seja em obras. No site do Vatican.va você encontra todas as encíclicas, motos próprios, cartas, homilias e tudo. Vai lá estudar ele um pouquinho. Não critique ele pelo Concílio Vaticano II. Eu acho que o Concílio Vaticano II tem seus pontos fortes, né? Eu acho que a gente não pode ser só tradicionalista, porque aí é ser fanático, né? Tinha que ser só missa tridentina. Tem que ter, tá? Mas se não tem na tua cidade, faça uma boa missa, porque como é que tem explicação o Papa João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Beato Carlos Acutis, Beato Carlo Acutis e tantos outros aí depois do Concílio Vaticano II que são santos. Então a questão não é só missa, né? É importante estarmos presentes na missa, é importante estarmos fazendo devotamente tudo o que a igreja nos pede, jejum de 1 hora antes, sabe? Fazer algumas devoções antes de receber a comunhão, né? Imitar a vida de alguns santos, por exemplo. Eu imito, antes de receber o Senhor Jesus, eu faço algo que foi informado, né? O Jesus Misericordioso passou a informação para Santa Faustina, o posicionamento, assim, o que falar antes de receber a comunhão. Não é fila da comunhão, na procissão da comunhão, né? Fila, eu não estou no banco para pagar conta, né? É uma procissão devota ao Senhor Jesus. Estou recebendo Jesus sacramentado, né? Entende? Então, eu faço essa experiência toda vez que eu vou na missa, né? Ai, qual que é a experiência? Ué, se você tem um diário de Santa Faustina, você vai descobrir que Jesus fala. Eu não sei se ela pergunta como é que ela deveria se comportar para receber Senhor Jesus sacramentado. Aí Jesus fala, olha, você se transforme num miserável. Eu sou miserável, estou aqui para receber indignamente, assim, por mais que eu tenha me confessado, mas eu sou uma pessoa miserável, indigna. Por favor, Senhor Jesus, eu vou recebê-lo, seja bem-vindo, né? No meu corpinho pecador, né? Tudo, sabe? Se transformar, não em vitimismo, mas num miserável mesmo, leproso, né? Na medida do possível. Então, isso é algo que eu copio. Então, como é que temos nos comportado? Eu, infelizmente, eu não bato palma na missa. Felizmente ou infelizmente, eu não bato. Pra mim, e olha que o meu carisma foi da Canção Nova, RCC, gente. Só que assim, eu não bato palma. Se os outros querem bater, cada um tem sua consciência, tá? Então, são coisas assim, eu não vou forçar o irmão a fazer algo, mas eu tenho consciência do que eu tô fazendo, do que eu tô deixando de fazer. Isso eu tenho que ter consciência. E se eu não tiver, que o Espírito Santo me revele, né? Tá bom?
Então procure saber mais dos santos desse período de outubro, que olha, cada santo porreta, né? É coisa assim muito bom de saber a história de vida. E eu vou dizer, às vezes o próprio santo chama você. É, verdade. Porque assim, gente, eu vou falar uma real assim pra vocês. Eu queria muito, sabe, que nem eu já falei aqui, livros de santos, todo material católico, não tem como eu fazer como eu fazia no período lá de leitura de romance qualquer, ou de estudo da minha faculdade, é totalmente diferente. Por quê? Porque existe a moção do Espírito Santo. Eu, na minha humilde opinião, creio nisso. E eu respeito isso. Quer ver? Então, para fechar o pitaco, então, agora eu estou tentando fazer pitacos mais construtivos, né? Não sei se isso vai ajudar alguém, mas já que eu comecei, eu vou terminar. Teve uma época que eu quis muito ler sobre Santa Gertrudes de Elfta. E eu consegui 2 livros dela. Já falei aqui, tudo, vou falar de novo. São 2 livros que tem pelas edições Subiaco. Você pode conseguir comprando na livraria virtual editora Martíria. Em algum momento aí do Martíria tem um Y, tá? Mas é fácil de achar. Mas se você quiser, Gertrudes de Elfta, eu tenho Vida e Exercícios Espirituais e eu tenho Mensagem da Misericórdia Divina. Ela fez uma experiência lá na Idade Média com o Sagrado Coração de Jesus, mas não está escrito isso. Quem primeiro fala do Sagrado Coração de Jesus e a devoção do Sagrado Coração de Jesus, você sabe quem é. Santa Maria Margarida Alacoque. Ela que começa todo o movimento do apostolado de oração, que é o grupo mais antigo do planeta em oração até hoje, graças a Deus, tá? O da fita vermelha, tá? Por favor, faça parte da fita vermelha, muito bacana. Não vai te exigir muito, tá? Te garanto. Certo? Então, eu quis muito, consegui os 2 livros. Não foi questão de ser caro ou não, gente, mas eu consegui. Aí eu vou dizer pra vocês um negócio. De verdade. Pergunta pra mim, você já deve ter perguntado, né? Você leu os livros? Você fez as práticas espirituais? Não, porque não vai. Eu escolhi uma santa para estudo e não vai. Não avança. De jeito nenhum. Em compensação, Santa Teresinha do Menino Jesus. Aí eu vou falar uma coisa, vou fazer uma meia-culpa para os seus ouvidos. Vocês me perdoem que eu vou falar, vai ofender muita gente. Porque vocês vão tomar partido de Santa Teresinha. Eu, com todo respeito, perdão a Santa Teresinha me perdoe. Mas ela é uma santa que não me chama a atenção. Mas, incrivelmente, é a santa que eu mais falo aqui. E é a santa que, querendo ou não, quer bater papo comigo. Eu tenho certeza disso. E aí eu agora estou juntando um recurso para ver se eu compro as obras completas dela. Não, porque eu já tive a história de uma alma, tive uma biografia dela. Eu tenho que comprar de novo. Me desfiz, porque na época eu estava muito doidona da cabeça, não estava na igreja católica, me desfiz. E agora, hoje, para fazer um meia-culpa lá com ela e com vocês, né, mas principalmente com ela, às vezes eu percebo que Santa Teresinha tem coisas para falar comigo. E eu não sou devota de Santa Teresinha, mas eu já fiz experiências de novena da Santa Teresinha, que é aquela rezar 24 Glória ao Pai lá. E eu não fiz pra mim. Eu fiz pra algumas pessoas. Eu ainda falei pra essa pessoa e pra essa pessoa. Ó, sabe o que aconteceu depois? Eu lembro até hoje, foi naquele ano que caiu o avião da Chapecoense. Eu fiz essa novena das 24 Glória ao Pai. E essas 2 pessoas receberam alguma coisa de Santa Teresinha. Um recebeu, eu não sei se recebeu uma rosa, mas a pessoa publicou uma rosa no Instagram. E a outra pessoa ganhou as obras completas de Santa Teresinha. E Santa Teresinha tem me ajudado bastante, assim, para algumas coisas. Fora que ela é a santa muito querida de São Padre Pio de Pietrautina. Então, ou seja, e aí São Padre Pio de Pietrautina é aquela coisa. Eu gosto de São Padre Pio e eu recebo algumas orientações via vida que aconteceu do Padre Pio, sabe? Então, aí tem uma coisa bacana. Aí você vai dizer assim, mas por que você não gosta de Santa Teresinha? Ah, é uma questão pessoal minha, já contei, mas eu prefiro não contar mais. Mas Santa Teresinha sabe.
né? Não é que eu não gosto de Santa Teresinha, é que foi um período que envolveram o nome dela, tadinha da Santa Teresinha, não tem nada a ver. E olha que a Santa Teresinha tem uma vida exemplar, pais santos, né? A vida dos pais dela, casal Martão, coisa linda assim, se tornaram santos pela Igreja Católica. Então, observe, quando eu falo dos santos, é assim. Tem algum santo que te chamou a atenção? Vai trabalhando esse santo com você. Trata esse santo como se fosse da sua casa. Vai conversando mesmo, não é? O problema é quando o santo começar a responder para você. O santo vai te responder, mas vai responder por outras vias, te apresentando um artigo, um livro, um texto, um aspecto de vida dele que você vai achar interessante. Aí você vai querer aplicar na sua vida, medíocre, como eu, tenho uma vida medíocre, tá? E observar as, entre aspas, seduções que esse santo vai ofertando para você. Credo, o santo vai me seduzir? Ah, vai. Vai, mas não é essa sedução carnal, mundana, não. Ele vai te seduzir porque aquele santo tem um interesse especial por você. O santo ou a santa vai pegar você pelo colarinho. Meu irmão, minha irmã. Se Nossa Senhora não pescou você, se São José não pescou você, vai ter um santo que vai pescar você com certeza. E não é um, não, são vários. Esse que vai ser um problema. E alguns são santos doutores, outros são santos que escreveram, ainda não são doutores, e você vai ver que para ver como o reino dos céus é profícuo, né? É muito santo, gente. É bastante. Então vai ter santo que vai ser assim uma espécie de professor. Não vou dizer mestre, porque o único mestre é Jesus, né? Mas vai ser mestre para você na caminhada. Tá? Então fica a dica para vocês. Observem bastante. Não é só eu que fiz essa experiência. Tem algumas pessoas que compartilham um pouco dessa experiência de que é o santo que escolhe a gente. Por isso que vocês observam algumas pessoas com perfis que divulgam alguns santos específicos, né? Eu vou falar alguns arroba aqui. Eu não conheço eles. Eu tô fazendo totalmente de graça mesmo, tá? Não preciso porque a gente conhece o trabalho das pessoas. Então, um deles é arroba Sociedade Newman Brasil, que divulga o trabalho do Cardeal Newman. Eu já falei dele, fiz uma referência dele esses dias, né? Admiro muito o trabalho dele. Tem gente que tem sobre o Beato Carlo Acutis. Então, tem um que é o... agora esqueci. Como é que é? Cyberapóstolo. Se procurar no Instagram, você encontra assim, Beato Carlo Acutis, Cyberapóstolo, tá? Ou então Beato Carlo Acutis mesmo. As pessoas, né, ficaram impactadas, talvez vendo aquele corpo restaurado, mas também incorrupto do Beato, né? Lembrando que vai ser dia 12, tá? Agora. Eu acho, agora eu vou fazer um adendo pessoal. Eu acho que o Beato Carlo Acutis quer convencer quer levar muitas almas para Cristo aqui no Brasil. Justamente porque é o país da fornicação, né? Porque Brasil não adianta, gente. Aqui é o país da fornicação. Todo mundo sabe que aqui o povo parece que vive tendo relação sexual todo dia, né? Então, diante da grandeza do Espírito Santo que habitou no Beato Carlo Acutis, eu acho que ele tem um vínculo muito grande, até porque um dos milagres aconteceu aqui no Brasil, que levaram à beatificação do Beato. E em breve espero que tenha a canonização como santo mesmo. Para mim ele já é santo, né? Tá bom? Muito bem, meu povo de Deus. Vamos dar continuidade na liturgia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para o mês de outubro, vamos rezar aqui a oração do mês missionário 2022, tá? Depois um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco e Papa Emérito Bento XVI. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este ano jubilar missionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo igreja sinodal, e estado permanente de missão até os confins do mundo. Pela força do Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Paulina Jaricó, sejamos vossas testemunhas no anúncio e na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos ainda alheios ao Evangelho.
Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje, nessa terça-feira, é Gálatas 5, versículos de 1 a 6. De 1 a 6. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixar de circuncidar. Mais uma vez atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompeste com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, que vale a fé, agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. Palavra do Senhor. O salmo de hoje, o responsório de hoje, é o Salmo 118 ou 119, com o refrão 41. Versículo 41a. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça e a vossa salvação que prometestes. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre eternamente a cumprirei. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. É amplo e agradável o meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo tanto mais que tudo. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Elevarei as minhas mãos para louvar-vos e com prazer meditarei vossa vontade. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Evangelho dessa terça-feira. Lucas 11, versículos 37 a 41. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos para uma breve reflexão da liturgia de hoje. Lembrando que as leituras desse domingo, dia 9, foram livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos 14 a 17. Eu vou fixar mais na primeira leitura e no Evangelho. Lucas 17, versículos de 11 a 19, que são, respectivamente, na primeira leitura, a história de Naamã e sua cura da lepra, e no Evangelho, a cura dos 10 leprosos e a volta de um deles para agradecer, glorificar a Deus e Jesus dizer que ele estava salvo, né? Aí tem a questão aqui, qual que é a minha opinião, o que me chamou a atenção nas leituras de hoje? Na primeira leitura e no Evangelho existe uma correlação. Então, do dia 11 de outubro, qual que é a correlação da primeira leitura com o Evangelho? O apego às leis. Paulo fala aos Gálatas que não há necessidade de fazer a circuncisão. E se alguém convenceu que para ser salvo precisa tirar a pelezinha do pipi lá, homens, né? O que Paulo fala? Então vocês jogaram tudo que eu falei fora. Né? Porque nós estamos...
Paulo, apóstolo dos gentios, está explicando aos Gálatas: cuidado com aquilo que vocês estão ouvindo por aí. Eu estou dizendo que pela fé estamos firmes em Cristo e por ele seremos salvos. Não há necessidade de nenhuma lei mosaica interferindo nessa situação. Até porque Cristo, apesar de não ter abolido nenhuma lei, mas ao contrário, ter colocado mais fardos em cima da lei, ele pediu algo mais importante: o desapego das coisas materiais para podermos vivermos uma nova realidade no reino dos céus. Mas para isso tem que começar aqui na terra. E aí vem o evangelho. No evangelho, ele vai na casa de um fariseu para comer. Quando ele chegou lá, ele não lavou as mãos, porque na verdade tem que lavar as mãos e lavar os pés, né? E que Jesus fala? Ali era de propósito. Ele provavelmente não foi bem recebido na casa do fariseu, porque se você pegar as outras leituras de outros evangelhos, ele é convidado na casa de um fariseu e lá não, os pés dele, dos apóstolos, dos discípulos, não são lavados, né? Então foi falta de educação do anfitrião. Então Jesus também não lavou a mão. E aí foi criticado. E aí o que ele foi? O que adianta lavar a parte de fora se dentro de você está tudo podre, tudo sujo, tudo feio? E o que Jesus fala? Antes da esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Mas a questão também não é só dar esmola por dar. Tem que dar no sentido desprendido. Eu vou ajudar meu irmão. Eu tô apegado às riquezas. Assumir de vez. Vamos assumir, eu e você, meu irmão, minha irmã. Estamos muito apegados às coisas materiais, né? Acumulando coisas. Bom, eu sou uma pessoa que infelizmente acumula. Tem que começar a desacumular. Então, não é só dar. É a gente ter uma nova ação corretiva no plano da conversão em Cristo, uma mudança de atitude, senão a gente não adianta dar um monte, que isso também não é sinal de salvação. O sinal de salvação é a mudança de vida. Qual que é a mudança de vida? É realmente fazer o desapego em prol de Cristo. É realmente fazer a conversão ali, na direção em Cristo. Tá? O que tem a ver também com as leituras do domingo? Que agora eu vou juntar tudo. Não importa se você é católico, é cristão, é ateu, né? Se a pessoa acredita em Cristo, pratica o que Cristo fala, por mais que ele fale que eu não sou cristão, porque esses cristãos aí é tudo, né? Tem uns cristãos mesmo, desculpa falar. A gente dá contra-testemunho, de verdade. Nós, católicos e cristãos aí, evangélicos, damos muito contra-testemunho. Falamos muito de Cristo e fazemos muito pouco. E aí quando vai ver, quem que é mais generoso? Justo é o travesti, é a prostituta, o corrupto, sei lá. Que justamente são quem? Os preferidos do Senhor Jesus. Quanto mais no pecado tiver, o Senhor Jesus vai lá naquela realidade ali. Oi, vem e segue-me. Larga tudo aí, vem. E a pessoa vai. Por quê? Porque em algum momento a pessoa está se sentindo arrependida, mas não consegue ver outra situação de mudança, assim, tipo, eu sou cobrador de impostos, mas não consigo ver outra saída. Aí Jesus vem como outra saída. E Jesus mostra que tudo é possível naquele que crê nele, né? Entende? Então, a conversão é necessária, mas a salvação é para aqueles que o adoram, Jesus. É aqueles que têm gratidão, aqueles que respeitam a palavra, mesmo sendo ateu, mesmo sendo fora da igreja, mesmo só sendo batizado, mas é crítico total de toda essa cristandade de péssimo testemunho, porque nós também somos fariseus em algum momento, né? Então, todo aquele que se sente estrangeiro, seja dentro ou fora da igreja, sinta-se acolhido por Jesus. Vai receber a mesma cura de Naamã. Porque Deus está vendo o coração e a alma da pessoa. E a partir do momento que Deus dá aquela olhada básica naquele serzinho, que às vezes fala palavrão, que é um bêbado, um drogado, um isso, um aquilo, aquele outro, opa, esse aqui me interessa. Na hora que Deus bota o dedinho e fala, esse aqui me interessa, tá perdido, meu irmão. Quer dizer, perdido não, você tá salvo, né? Mas você precisa aceitar também. Tá? Então a salvação é para todos, por incrível que pareça. Só que poucos chegam lá. E mesmo aquele que é escolhido pode cair, pode provocar uma ruptura com Deus. E aí Deus vai chegar naquela hora e dizer, eu não te conheço.
Você já pensou, gente? Então isso é muito grave e as pessoas não pensam muito nisso, né? Então o que agrada a Cristo? Será que eu estou agradando a Cristo? Será que eu desagrado? Ou como diz a questão também, às vezes você está... Quem não tem o pecado recorrente da sua vida? Tem gente que chama de pecado de estimação. Não, vamos parar de passar pano para si mesmo, né? Vamos parar de romantizar e deixar fofinho o pecado. É um pecado, certo? É um pecado. E sempre caímos. Eu tenho também, é difícil. Aí eu sempre tenho que pensar. Estou eu aqui pedindo perdão para Deus, mas ainda bem que Deus não se cansa, né, da gente. Como a gente se cansa da gente e dos outros. Mas o importante é confiarmos na misericórdia de Deus e mostrarmos para Ele que somos totalmente limitados e o mais importante também é nós tomarmos a nossa consciência de nossas vidas e é a parte da catequese do Papa Francisco que ele tem feito nesse mês, a tomada de consciência sobre si. Porque a partir do momento que nós nos conhecemos, principalmente nos nossos defeitos, é que a gente começa a fazer a conversão. Porque falar da conversão dos outros é fácil, mas falar da nossa conversão é difícil, né? Pois é. É um trabalho psicológico e emocional aí para ser resolvido. Mas a gente tem que resolver esse BO da vida, tá bom? Gente, vou finalizando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. Amanhã é dia 12, né? Por favor, tem missa de Nossa Senhora Aparecida aí. Vão mesmo, agradeçam pela vida. Principalmente você que foi por graça de Nossa Senhora Aparecida, que está andando, vivendo, né? Eu falo por mim. Né? Quem não tem experiência por ser consagrado a Nossa Senhora Aparecida? Tem muitas pessoas. Então, amanhã é o dia, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem na paz de Cristo.